filhos. É uma só carne, repita comigo, uma só carne. Então, nesse caso, a orientação é deixar pai e mãe e unir com o seu cônjuge. Então, pai e mãe, nesse ato, já perde a autonomia, não no título de pai e mãe, mas agora é entre a esposa e o esposo. E é por isso que muitos relacionamentos vivem sequelas, altos e baixos. Por quê? Porque quer ver, eu acredito que os esposos que estão aqui entendem isso. Quer ver coisa que arrebenta o esposo? Tu conversou, discutiu, teve um desentendimento com a esposa, ela corre para casa de pai e mãe. E ainda tem pai e mãe que vai lá, você está entendendo? Não pode, irmão, isso é um erro. Você vai aconselhar, pô. Você vai aconselhar. Mas os filhos já têm que entender que agora é uma só cara, então não casava. Então não case. Então não case. E ninguém está pregando para você abandonar o teu pai e tua mãe. Não, não estamos falando sobre isso. Mas tem as situações que chegam ao extremo do ridículo. Eu já tive muitos maridos, às vezes, dentro do gabinete pastoral, reclamando disso. E é uma das coisas que mais prejudica o relacionamento. Não deixar que a moça seja esposa. Ou os pais não deixar que o moço seja o quê? Esposos. Então, o primeiro casamento, Adão e Eva, ficou esse legado em Gênesis 2:24, né, que deixaria pai e mãe iniciar junto ao cônjuge, então seria uma só carne. Louvado seja Deus. E isso já não vem então da agora. A questão do relacionamento, já aqui, abrindo rapidamente aqui algo, né, nós queremos saudar aqui também o nosso irmão que chegou com um amigo aqui, companheiro. Hoje é um culto de ensinamento, estamos dando ensinamentos aqui de relacionamento, casamento, entendeu? É um mistério, mas os jovens estão aqui, que às vezes não sabem como é que é, esfriou então, namoro, a carne pede, vai ser bênção, irmão. Vão ficar afiados hoje aqui, em nome de Jesus. Né? E para você ficar ao alcance das vozes, irmãos, que Deus abençoe. Bom, o casamento então, o primeiro já foi com Adão e Eva, então já não vem de hoje, já vem de tempos isso. Né? E é de costume que, principalmente no Antigo Testamento, antigamente, entre o povo, os casamentos eram bênção e eram divididos em duas partes. Repita comigo, os casamentos eram divididos em duas partes. Bom, a primeira parte era como um noivado, né? Como um preparamento ali, né? Louvado seja Deus. Uma cerimônia abençoada e um preparamento junto ao noivado, que até os dias de hoje deveria ser assim. Deveria ser assim. Mas vê que devido à modernidade, as coisas têm mudado hoje, né? Hoje em dia, infelizmente, tem mudado bastante. Dificilmente se encontra alguém, ó, como é que você está? Não, estou noivo. Ó, preparamento para o casamento, está se preparando ali, né? Porque principalmente para as moças, a questão do noivado era de suma importância. Porque ficava reservado para o noivo. Eu falei que o casamento era dividido em duas. A primeira, o noivado. E a segunda parte da cerimônia, que inclusive o casamento durava semanas, dias. A festa era festa mesmo. Por isso que era regada de muita bebida, muita comida, porque eram dias de festa. E a segunda etapa do casamento era quando era apresentada a moça ao seu noivo, ao seu esposo. E ali caía por terra aquilo que você já sabe, né? Eu tenho que falar em códigos porque tem muita criança aqui, né? Eu vou falar em parábola aqui, as mulheres vão entender o que eu estou dizendo. Primeira etapa era o noivado, a segunda etapa era apresentada a noiva ao seu esposo, que automaticamente, na primeira relação que tivessem, cairia por terra a sua virgindade. Você está entendendo? Ela era consideravelmente apresentada ao noivo, ao esposo, virgem. E por isso que nas igrejas hoje em dia, você ouve muito falar em alguns lugares, em casas conservadoras, aonde, por mais que seja bem difícil nos dias atuais, mas era sim algo de muita e suma importância que a noiva fosse apresentada virgem. E assim tivesse o seu primeiro ato com o seu esposo. E talvez por isso que os pais e mães aqui, de vez em quando, pegam ainda muito filho com filhos e filhas. Quem é que nunca teve uma avó chata? Quem é que nunca teve um vovô chato? Onde o vovô ou a vovó sempre falava a mesma coisa, né? Ó, cuidado na rua. Às vezes eu pensava que quando a vovó pegava no pé, para você, moça, estar na rua, pensava que era porque não. Ela queria talvez lhe preservar. Por quê? Olha os dias de hoje. Dificilmente hoje você encontra uma menina, uma moça virgem.
Nós temos experiências de moços que porventura, ou talvez moças, que ainda têm esse desejo de casarem, tá entendendo? De casarem conforme. Mas hoje em dia também, ainda mais eu oriundo do Rio, um bairro que é complicado. Lá então é muito difícil, irmãos. É difícil demais. Você conseguir encontrar uma menina pura. Você está entendendo? Mas só que antigamente era assim. Então o casamento era dividido em duas partes. O primeiro noivado, logo em seguida vinha esse processo junto aos noivos, onde era apresentado, e ali acontecia ali de uma forma esplêndida. Bem? Bom, assim era feito, amém, antigamente pelo povo. E o que hoje, pastor, caracteriza hoje o casamento? Vou te passar a instrução e orientação agora. O que caracteriza nos dias atuais o casamento? Alguém consegue me ajudar aí? O que caracteriza hoje o casamento? Alguém consegue? Alguém se arrisca a me ajudar? O papel no cartório? Exatamente, Diaconisa Glaucia. O que caracteriza hoje o casamento, oficializa o casamento, é o casamento mediante o artigo 1512 do Código Civil, onde é apresentado mediante as testemunhas do cartório, e ali no cartório, automaticamente através do juiz de paz, é feita toda uma leitura junto aos argumentos, inclusive talvez mediante também ao próprio artigo, que é mediante a lei, e ali é apresentado ali as alianças e tudo mais, até que porventura, quase no finalzinho da cerimônia, é apresentada a oportunidade de você ouvir uma das frases que eu nunca mais esqueci, e não esqueço. Amém? Ou melhor, duas, que eu nunca mais esqueci e não esqueço. Amém? Principalmente uma das perguntas, onde diz, amém? Promete ser fiel até o fim à sua esposa. Ó, aí já me fez lembrar o cumprimento da palavra, né? Quando o próprio Deus, amém? Cadê a mulher da tua mocidade? Qual? A primeira. Qual? A primeira. A primeira mulher, a primeira. Aquela qual eu, e talvez muitos que são casados, diante de um juiz de paz, diz: prometo. E qual a outra resposta? A outra pergunta, pastor? Essa frase aí é só vitória. Olhei para a missionária Débora assim, ó. Na verdade eu estava querendo era outra coisa. Doido para acabar logo ali, eu queria partir logo. Mas eu olhei para ela assim, viu o Grace, termina logo, mano, em nome de Jesus. Amém? Agora tem problema lá do restaurante lá. Pô, na época a irmã me levaram para um restaurante caro pra caramba lá. A irmã disse muito tomar suco de laranja. Meu amigo, a jarra de suco de laranja era como se fosse hoje R$60, 40, sei lá. A irmã tomou umas 13, 12, sei lá. Mas daqui a pouco a minha vida estourou o cartão, fiquei até devendo. Irmão, vou acabar de pagar aquilo 2 anos depois. Que luta! Que prova! E foi uma missionária. Pareceu uma coisa, eu não conhecia aquela mulher de Deus, de coração legal. Eu ia dizer que a mulher está endemoniada, cara. Espírito de glutonaria. Deus que pelo menos tomar laranjada assim, não. Meu Deus. Amém? Mas enfim, irmãos, foi quando, amém? A juíza de paz, nada mais nada menos disse, ó. Eu vos declaro marido e ali, ela simplesmente diz: podem beijar os noivos. Eu dei um beijo michuruca nela, tá doido para sair fora dali, não queria ela. Então, o que caracteriza nos dias atuais de hoje o casamento, não é que porventura não está com dinheiro, condições, então há órgãos competentes, aonde vai te dar uma isenção e você pode casar sem pagar nada. Simples assim. Este é o casamento. E não é como hoje, talvez um casamento não religioso. Por quê? Porque eu não posso perder uma pensão, eu vou dar meu jeitinho. Porque eu não posso fazer isso, então vou dar meu jeitinho. Porque eu não posso fazer aquilo, vou dar meu jeitinho. Um fulano morreu, ganha uma pensão boa aí. E aí, se eu casar, eu vou perder. Embora hoje já mudou um pouco, mas antigamente tinha muito isso. E pegava demais. Pastor, tem como casar? Gente, tem. Mas no civil? Ah, não, civil? É porque eu pego uma pensão, se eu casar, eu perco. Ah, meu irmão, então deu ruim. Tu vai ter que casar. Louvado seja Deus, vai ter que perder. E você sabe que hoje em dia o que mais tem são pessoas que não querem o quê? Não querem perder de jeito nenhum. Amém? Pastor, casei e hoje eu já não quero mais ficar com essa pessoa. Como? Não, porque eu descobri algo, aconteceu algo. Existe uma forma, então? Existe.
Existe mesmo? Sim. Você tem 180 dias para pedir o cancelamento do casamento. Por qualquer coisa, pastor? Ó, vira para o irmão que está do celular e diz assim, ó, negativo. O artigo 1556 do Código Civil diz que, originalmente, há sim, por 180 dias, uma oportunidade para se pedir o cancelamento do casamento. E esse cancelamento, ele pode ser feito acompanhado de um advogado junto à instituição, que porventura você já sabe como é, né? Apresentado junto ao tribunal. E quem vai decidir a causa, se dá favorável ou não, não é você. Talvez você até quer cancelar, mas quem vai julgar a causa agora já não está na tua mão. Aí Deus já deu autonomia a um juiz aqui embaixo. Existe o juiz dos juízes. Repita comigo, existe o juiz dos juízes. Mas Deus deu autonomia a um juiz aqui embaixo. E aí junto ao advogado você vai dar entrada, junto ao artigo 1556, e o juiz vai julgar a tua causa. É por qualquer situação? Negativo. Quais são as situações, pastor? Te falo agora. Se porventura casou de menor, sem autonomia, sem autorização dos pais, sim, tem como recorrer. Se porventura está enquadrado em algo que fira, talvez, a sua conduta, moral, ética e tudo aquilo que porventura você, infelizmente, é ocasionado, sim, você pode recorrer. Tem mais alguma coisa? Sim. Louvado seja Deus. Se porventura você casou e você é de menor, mas você casou até mesmo com autonomia, mas aí de repentemente você faz 18 anos, agora com 180 dias você pode ter entrado no cancelamento do casamento, porque agora você já está na maioridade, então o artigo te dá direito para isso. Você está entendendo? Então, é somente assim. E o prazo é simples. 180 dias. Repita comigo, 180 dias. Cancelamento do casamento. Mas não é para qualquer situação. O juiz vai julgar conforme tem que ser feito. Pastor, é só isso? Negativo. Está começando. É mistério de Deus. E aí, como é que funcionou então, pastor? Deus criou o homem e a mulher. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir a alguém que leia para mim Gênesis capítulo 1. Você vai ler o versículo 26 ao versículo 28. Tem que ser bom de muito horário, hein? Gênesis 1, capítulo 20. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Vamos acompanhar junto lá no Antigo Testamento. O primeiro livro da Bíblia. Quem pode ler? Sim, pode ler, pode ler. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a sua semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra, e subjugai. Amém? Tem domínio sobre os peixes do mar, sim, sobre as aves do céu e sobre todas as coisas viventes que se movem sobre a terra. Amém? Então Deus criou o homem, criou a mulher e disse, uma determinação divina, que seria uma só carne, que viveriam juntos e que eles, nada mais nada menos, povoariam a terra. E deu toda a autonomia para o homem e para a mulher, inclusive para botar o nome, os animais, aquela coisa toda. Adão, né? E nós entendemos então que desde a criação, Deus criou, repita comigo, Deus criou o homem e a mulher. E disse o que? Unir-se. Amém? Homem e mulher. Homem e mulher. Então homem e mulher se unem. Eles vão ser unidos. Estarão unidos. Amém? A gente precisa de silêncio com as crianças. A gente, em nome de Jesus, vão ser unidos. E dentro da união que eles terão, assim eles vão o quê? Procriar. Assim eles vão então povoar a terra. Essa é a responsabilidade. Louvado seja Deus. E como você já leu, uma só carne. Repita comigo. Uma só carne. Mas para entender isso, agora voltando para os dias atuais, você vai ter que amar. Nós estamos falando sobre relacionamento. E alguém pode me ajudar aqui a pregar? O que porventura, amém, pode ser mais forte para a separação do casal nos dias atuais?
Quando se termina o quê? Hã? Pera o microfone, tem que ser alguém rápido, irmão. Alguém vai ter que ficar na atividade do microfone ali. Amém? Deixa eu ver, nesse caso não, deixa eu ver. O que você falou, nome de Deus? O amor. Fala que o microfone, tá gravando, tá filmando. O amor. Amém. Porque está filmando, os irmãos precisam ouvir. Amém? O amor. E o diácono Bruno foi direto na ferida. Porque quando você tem mais amor, você consegue administrar bem alguma coisa? Não. Você consegue ter compaixão, misericórdia de alguém? Não. Isso é a microfonia por causa da caixa de retorno. Pode até desligar a caixa de retorno. Você não, só faz isso. Amém? Quando você não ama, quando você já não tem mais o amor, você não vai conseguir mais, talvez. Ou talvez, não é que não vá conseguir. Amém? Você precisa não deixar de chegar ao extremo. Louvado seja Deus. E é por isso que você tem que amar muito a sua esposa. É por isso que você tem que amar muito o seu esposo. É por isso que você, enfim, nós vamos aprender de acordo com a lição em nome de Jesus. Quem pode ler para mim 1 Coríntios 13? Leia para mim do versículo 4 ao 7. Microfone, por favor. Quem puder ler, acompanha o microfone para essa pessoa em nome de Jesus. 1 Coríntios 13. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca aos seus interesses, não se ira, não se repreende do mal. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. O amor é tudo, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Por o nosso conhecimento é incompleto e a profecia é incompleta. Amém? Então o que a Bíblia diz? O amor o quê? Ele nunca o quê? O amor ele nunca acaba. Você sabia que casamento tem que ter manutenção? Você sabia que casamento ele tem que ter manutenção? Não é só botar aliança, o bambolê no dedo e pronto, acabou? Não. O casamento ele tem que ter manutenção. Porque quando você começa a namorar, como é que funciona? Você quer passear. Até uma pipoca que você come na esquina é bênção. Você quer levar para comer pizza. Você quer fazer tantas bravuras, né? Mas depois que casa, como é que é? O que você fazia antes, você já não faz mais. Da forma como você vivia, você não vive mais. Da forma como você agia, você não agia mais. Talvez você repare em todo mundo. Você não consegue nem mais ver que a sua esposa ainda é aquela mulher linda que um dia você jurou. Agora a sua esposa é mais linda. Às vezes a esposa é até feia, chama de feia. Atribui adjetivos para ela, qual não pertence a ela. Mas quando você casou não era linda? Quando você casou não era legal? Será que eu não falo uma manutenção? Não? Ah, não, minha esposa é isso. Minha mulher é isso, meu esposo é isso. Não, o meu marido, não é não. É manutenção. Porque às vezes a gente consegue reparar em todo mundo. Se passa uma menininha bonitinha, você repara. Mas você faz manutenção na tua esposa? Quanto tempo talvez já tem que talvez alguns maridos não levam a esposa para fazer uma unha, para fazer um cabelo, não consegue talvez de repente colocar nela além uma sandália, uma roupa nova. Não vai a mulher trabalhar e correr atrás não. Quando foi a última vez talvez tu deu um presente para tua esposa? Chegou para ela com um presente, com um lacinho aqui, meu amor, isso aqui é para você. Então ela arrisca dizer que às vezes existem esposos e esposas que não sabem nem o que a mulher mais gosta. Pergunta para ele qual o prato principal dela, ele não sabe. Qual o tipo de roupa que você veste, não sabe. Qual o lugar que você queria ir, que é o sonho da tua vida, não sabe. Por quê? Porque não faz manutenção. Aí atribui isso ao amor que acabou. Não, acabou não. Ambas as partes, o esposo ou a esposa, é que não olha para ela como tinha que olhar. Não olha para ele como tinha que olhar. Tem olho para tudo, inclusive para nós pastores. Nós pastores. Porque o que já teve de casos em Casimiro, mas o que já teve de casos na igreja do Rio, quando às vezes ia fazer um gabinete, alguém vinha perguntar acerca dessa situação de se separar. Nós pastores. Por que vai se separar? Ah, porque minha esposa me traiu. Por que vai se separar? Ah, porque minha esposa fez isso.
Por que vai separar? Ah, porque meu esposo fez isso. Ah, porque meu esposo me traiu. Beleza. Aí tu ouve o outro lado. Foi isso que ela fez, né? Sim. Foi isso que ele fez, né? Beleza. E a Bíblia nos diz com autonomia que você pode não. Você deve sempre ser justo. Ou seja, repita comigo, julgar com justiça. Então você sempre tem que ouvir os dois lados. Aí quando você chama para ouvir o outro lado, o negócio é diferente, professor. Que aí aqui traiu, fala assim, ó, traiu mesmo, pastor. Sabe por quê? Quantas das vezes passava semanas eu não via meu esposo dentro de casa? Por quê? Estava enfiado em cima do monte. Ó, falta de sabedoria. Por quê? Porque só me vi enfiado dentro da igreja. Eu querendo carinho, querendo atenção, cadê o homem? E da mesma forma a mulher também. Você está entendendo? Ah, que fazia acontecer, beleza. Está batendo pena, fazendo obra. E quando a palavra de Deus nos orienta, que primeiro quem? Deus. Depois quem? Família. E depois quem? Igreja. Então alguma coisa está de errado aí, né, filhão? Primeiro Deus, depois a família, e aí em seguida vem a obra. Mas aí fica aquela empurração, não, vai, beleza, está na obra, estou na obra, estou buscando, discute até com ele. Mas você tem que saber que nem todo mundo é como você, nem todo mundo é como eu, nem todo mundo é como minha esposa, como os obreiros, as obreiras. Cada um tem uma sensibilidade. Tem pessoas às vezes que já é mais. E aí, meu irmão, quando vai ver, já cheira mal de vários jeitos. Aí eu te pergunto, as pessoas só sabem ver e tacar pedra em quem traiu. Mas senta para conversar e ver como era dentro de casa. Senta para conversar como o cara era um jumento dentro de casa, como era um bode dentro de casa. E da mesma forma, senta para conversar com a esposa. O varão traiu, senta para conversar com ela. Você vai ver também como ela agia. Por isso que você tem que ser justo, você tem que julgar com justiça. Você nunca pode ouvir um lado só. Repita comigo, eu nunca posso julgar com justiça. Eu tenho que ouvir os dois lados. Sempre tem. Pastor, mas tem aquela também que tem. Aí infelizmente também tem. Pastor, também tem aquele que tem. Infelizmente também tem. Tem aquele que já é coisa do caráter mesmo. Tem aquela que é coisa do caráter mesmo. Mas aí eu também tenho uma resposta para você. Lembra quando às vezes o líder, o pastor, quem quer que seja, fala assim, ó, ora pelo relacionamento. Ou se ninguém, se você nunca ouviu isso, eu estou te falando isso agora. Para você casar, para você ter, você tem que orar por isso. Você tem que buscar por isso. Você tem que consagrar a tua vida, você tem que pedir uma orientação de Deus, uma resposta de Deus. E é por isso que hoje existem muitos, inúmeros, centenas, milhares de divórcios. É por isso que hoje existem tantos divórcios como existe casamento. Isso se já não passou a questão do divórcio em cima do casamento. E a gente tem como fazer? A gente tem como fazer o quê? Orientar. Você entendeu ou não? Então o amor não acaba. O que acaba é a manutenção do teu casamento. O que acaba, louvado seja Deus, com o seu relacionamento, ou você acha que é o amor, é você não dar atenção devida como você dava no início. E aí que as coisas começam a piorar. Você sabia que a esposa é bênção na nossa vida? Quem pode ler para mim aí? Provérbios 18, 22. Olha o microfone, hein? Provérbios... Paulo, deixa o povo ler, por gentileza, querido. Em nome de Jesus, amém? Sem rita, pessoal. É sério a obra, tá? Sem risada, tá bom? Em nome de Jesus. Para não constranger o obreiro, nós estamos filmando esse trabalho. Amém? Provérbios em nome de Jesus. Alguém pode ler? Provérbios 18, versículo 22. Quem pode ler para nós? Daqui a pouco você dá uma leitura de novo. Paulo gosta muito de ler a Bíblia. Amém? O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Ou seja, o que acha uma esposa, uma mulher, achou uma bênção do Senhor. Recebeu uma vitória do Senhor. Recebeu uma benevolência. O que acha, recebeu. Louvado seja Deus. Mas também tem aquelas também, e já vou chegar nos homens, para as mulheres também, ó. Existe também a má esposa, você sabia? Você sabia, Gabriel? Que existe aquela que é má também? E quando acha má uma loucura? Quem pode abrir para mim e ler, por gentileza? Provérbios 12, versículo 4. Louvado seja Deus. Provérbios 12, versículo 4. Quem pode ler? Em nome de Jesus. Provérbios 12, versículo 4. Lê algo, por gentileza, Gabriel. Amém? Pode ler. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão dos seus ossos. Ó, tá vendo o que o Daniel leu? A mulher, amém? A mulher virtuosa, podemos considerar assim, é uma bênção, é tudo, né? Mas a mulher que procede de uma forma diferente,
É como podridão para os ossos. Você sabe o que é podridão para os ossos, irmão? Você sabe o que é isso? A mulher não vai, o homem não consegue chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque não some nada, só diminui, só arrebenta. É mais ou menos assim. O camarada sai para trabalhar, vai para a correria, quando chega a hora do almoço vai procurar comida, cadê? Quando chega de noite, vai procurar uma peça íntima para usar, cadê? A comida a hora não está pronta. A vestimenta chega e continua da semana passada dentro do cesto de roupa suja. Isso vai consumir, irmãos. Isso vai apodrecer no osso desse homem. Isso vai apodrecer no relacionamento. Isso vai destruir o seu casamento. E aí eu te digo, irmãos, existe, como nós lemos no livro de Provérbios, acerca das mulheres, assim como mulheres, louvado seja Deus, que para o homem se torna complicado, louvado seja Deus. Efésios 5, quem pode ler para mim? Efésios 5, versículo 22 ao versículo 24, em nome de Jesus. Quem pode ler para nós? Nós vamos saber aqui alguns adjetivos aqui, algo que as mulheres precisam entender para que nós chegamos aonde nós queremos chegar. Você precisa entender isso. Efésios 5, do 22 ao 24. Louvado seja Deus. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Sim, só aqui. Bom, entenda uma coisa, irmãos. Vós, esposas, sejam sujeitas aos vossos esposos, maridos, repita comigo, no Senhor. Confere, igreja, todos, no Senhor. É no Senhor. E aí, às vezes, as pessoas confundem o meio um pouco esse versículo. Não. Você não vai ser autoritário com a sua esposa. Você não precisa ser, desculpa a expressão, cavalo com a sua esposa. Não. A mulher não foi feita para isso. Mas as mulheres sejam submissas no Senhor. Entendendo que o cabeça da sua casa é o seu esposo. Ah, pastor, mas você não casa meu esposo. Só Jesus. Você não fala com ele 1000 vezes, ele não limpa aquilo ali, ele não pinta aquilo lá, ele não faz aquilo lá. Por isso que eu tenho que meter a mão em fazer. Isso é, infelizmente, um erro muito grande para os esposos. Você não é o cabeça? Repita comigo, os homens. Você não é o cabeça? Repita comigo, sou? Bom, então, irmãos, exerça seu papel de cabeça. Eu já vi pessoas, mulheres, família brigar. A mulher corre, o homem corre para trás da mulher. Aí a mulher brava para caramba. Para trás da mulher, escondido. E a mulher está na frente. É isso mesmo. E o cara atrás da mulher. Igual banana. Não acontece nada. Então é submissa no Senhor, irmãos. Respeitando. Sabendo que tem que haver não é espírito de competitividade. Há muito entre os relacionamentos espírito de competitividade. Competindo, que não, isso não pode acontecer. É entendendo, é dentro da submissão, respeitando e tratando o esposo como tem que se tratar. Você entendeu isso aí? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas o homem também tem que amar a sua esposa. Porque também tem muito camarada que também não ama. E aí, se não há o amor, amém? Efésios 5, 25 ao 30. Amém? Eu vou apontar para ficar mais rápido, amém? Já comigo? Já vai pegando a Bíblia, missionário dos anjos, irmão, vai pegando, eu vou apontar aí. Para a gente pegar mais rápido, os obreiros principalmente. Amém? Louvando Isabel, Maiara. Amém? A gente vai pedir os irmãos para abrir, né? Para ficar mais rápido. Sim, já com isso agora, faça a leitura para a gente aí. É isso. Efésios, amém? Senão a gente não vai conseguir orar. Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 30. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Sim. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta,
como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Amém? Então, o homem tem que tratar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É como Cristo amou a igreja. Você sabe, ele tem convicção como Cristo amou. Você lê isso todo dia. Você aprende isso na igreja. Repita comigo. Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ou melhor, Jesus Cristo. Ele nos ama. E tem mais, irmãos. Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Existe amor maior do que esse? Então ele mesmo diz, ó, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como o próprio Pai amou a igreja. Você tem que amar. Ah, pastor, mas de vez em quando tem uns problemas. Não, isso aí é um outro detalhe. Discussões, brigas, todo casal tem. Se você morar na minha casa, você vai ver que eu tenho discussões com minha esposa. Você acha que lá é um mais maravilha? Tem uma vizinha nossa aqui, a obreira Fabiana. Meu Deus do céu, você vai me chamar a polícia. É missionário de vez em quando. Não, eu também grito também. Não, missionário, não. Mas no final, a gente se dá bem. Então, todo casal discute, todo casal briga. Mas os maridos têm que amar as nossas esposas. Em outras palavras, abrindo parênteses. Você não pode bater na tua mulher não, hein, rapaz? Você não pode agredir tua mulher não. E as mulheres têm que aprender a denunciar mesmo. E às vezes a agressão não é só com tapa não, tá? Agressão com palavra. Quer exemplo? Sua burra, sua nojenta, sua desgraçada, sua pi, sua aquilo outro. Isso tudo é agressão. E tem palavras que é pior do que um tapa. Era melhor que tivesse então dado um tapa, que seria melhor para você, do que haver você ficar humilhando a tua mulher dentro de casa. Palavras que é pior do que um soco. Não pode. Repita comigo, eu não posso. Eu tenho que amar minha esposa. Eu tenho que amar a minha varoa. Cadê os homens? Cadê os homens, gente? Tem que amar a minha varoa. Como Jesus amou a igreja. Amou a igreja. Você me faz passar vergonha aqui. Vamos aplaudir Jesus nessa hora. Que susto que eu tomei, meu Deus. Meu Deus do céu. Amém? Meu Deus. Irmãos, abre comigo então. Alguém, um homem super bom de Bíblia. Louvado seja Deus. Diácono Alex. 1 Coríntios, capítulo 7. O homem de Deus vai ler do versículo 3 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 7, do 3 ao 5. Os jovens aí ficam ligados, daqui a pouquinho vai esquentar, hein? Aí repita isso comigo, ó. Vai esquentar, já mistério de Deus. Tá ligado, menino? Amém? 1 Coríntios 7. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 3 ao 5. Ó, isso. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e da mesma forma a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o no marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém? Deixa eu falar baixinho aqui. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? O corpo da mulher, amém? Pertence ao marido, amém? E o corpo do marido pertence à esposa. Quer ver um grande erro que existe dentro da igreja? E como pastor posso dizer, e não oriento aqui nessa casa? É você, às vezes, de repentemente, porque está numa campanha de, sei lá, de oração, de jejum, não sei o que lá, deixar teu marido subindo pelas paredes de casa falando que ele não pode tocar porque tu está no... A Bíblia orienta que tem que estar numa concessão só, tá? Tem que estar numa ligação só. Você vai ter um papo com ele primeiro? Você conversa? Não, porque Deus mandou. Deus não é Deus de confusão. Como é que Deus mandou? Então quer dizer que Deus mandou você ficar num jejum permanente e teu marido subindo pelas paredes. Ou Deus mandou você, mano, também ficar num jejum permanente e tua esposa subindo pelas paredes. Pô, tá de brincadeira, né? Você tá entendendo? Tem que haver, ó, uma colocação forte nisso. Tem que haver uma concessão. Tem que se conversar. Olha, a Bíblia é tão direta para que não deixe falhas, não deixe erro. Pastor, já teve casos aqui na igreja. Amém? Pastor, vou dar uma seguradinha aí. Como aconteceu uma vez, né? Uma vez,
amém, em 2021. Pastor, então vou dar uma segurada aí, que preciso me batizar e tal, aquela coisa. Varão, é melhor que não fazer isso não. Varão, é melhor que não fazer isso não. Por quê? Porque ambos já tinham, amém, já viviam junto, moravam junto, e aí já tinham aquela... Falei, varão, se tu agora, por conta de um batismo ou algo parecido, você frear, tu vai matar esse homem. Tu vai se batizar, mas vai perder teu homem. Tu vai se batizar, mas vai perder essa varoa, hein? Imagina, mano. Botar o homem de férias por tempo indeterminado até o batismo. E a varoa também, por um tempo determinado. Não faço isso não. Agora tu paga do preço. Que após o batismo é outra história. Amém? Eis que tudo se fez novo. E acontece muito disso. Estou em casa. Aí você vai botar a mão na espada. Não. Bom, vocês têm que conversar. Isso é prazer para Deus. Isso é bom para Deus. Engana-se quem pensa que o casamento, o esposo e a esposa, amém? Quando estão diante do ato, quem entendeu, dá glória a Deus. Isso para Deus é bom, irmãos. Isso para Deus é ótimo. É ótimo quando estão casados que isso aconteça. E eu sei que eu tenho muitos irmãos que já estão na luta há um tempo. Parece que negócio. Aí eu já te dou um conselho, inventa alguma coisa aí, meu amigo. Ô, meu irmão, inventa alguma coisa. Inventa aí, meu irmão. Sei lá, bota uma luva na ponta do nariz, inventa alguma coisa. Faça esse homem aí, ó, renascer de novo, ressurgir de novo. Da mesma forma, outra parte, faça essa varoa. Amém? Pela bacia de fogo, risca um fogo, acende esse negócio aí, irmão. Porque se não acender, eu acho que deve ser uma das coisas horríveis. É você viver dentro de casa como amigos. Por quê? A situação morreu. E o outro lado já apareceu há muito tempo. Você tem que ressuscitar esse moço. Amém? Louvado seja Deus. Ora ao Senhor, faz um jejum. Já tem jejum mesmo lá? Faz alguma coisa aí para que o negócio volte a funcionar novamente. Ambas as partes. Mas ó, repita comigo. O homem, o corpo é da sua esposa. A sua esposa, o corpo é do seu esposo. E eu falei aonde? Dentro da Bíblia. Quem entendeu aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Pastor, o negócio é que hoje já não está dando mais certo com o meu namorado, com a minha namorada, com o meu noivo, com a minha noiva, porque, sei lá, pastor, pô, na época eu conversava com ela, era tão diferente, conversava com ela tão diferente, agora, vira para o irmão que está de salário assim, ó, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Deus já está te dando sinal que isso não vai dar certo. Deus já está te dando sinal que vai dar ruim lá na frente. Isso não vai dar certo. Depois não bota a culpa na mãe, no pai, no vizinho, na vizinha, no pastor, na missionária, nos irmãos da igreja, no prefeito, no senador, no vereador, no presidente. Não, é a tua escolha. Mas a Bíblia não fala isso. Ah, é? Então abre lá comigo então, vamos ver se não fala. Vamos lá. Provérbio 21, 19. Lê, Carol, para mim. Obreira Carol. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 19. Em nome de Jesus. Vamos ver então se Deus não fala sobre as escolhas. Para quando se caso, se porventura, amém? A Bíblia tem resposta para tudo. Leia alto o som aí, Carol. Vamos ver, obreira Carol. O que a Bíblia orienta? É melhor morar no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritada. Ou seja, você pode muito bem fazer as suas escolhas. Porque depois que já tiver junto, seja esposa ou esposo, junto com a varoa ou varão, agora já era. E não adianta botar culpa em ninguém, porque ó, será bem melhor você orar antes, porque haverá uma necessidade. Em alguns casos, irmãos, tem alguns que nem aguentam, até se matam. E pior que quando se suicida, você sabe como é que é, né? Amém? Há salvação para quem se suicida, irmão? Há salvação para quem se suicida? Bom, nós estamos falando aqui para que você entenda aí em nome de Jesus. Amém? Varões, diga assim comigo, assim, ó. Porque agora os homens vão entender porque que muitas das coisas não estão acontecendo na vida dele. Você sabia que o homem que maltrata a tua mulher, tua esposa, Deus não ouve tua oração e me atende? O homem que maltrata a mulher, a esposa, namorado, noivo, Deus não ouve a sua oração. Está orando, está fazendo assim, ó. Orando, bate no teto e desce. Aí fica assim, meu Deus, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou fazendo isso, nada acontece. Lembra mim aí, irmãos. Quem pode? 1 Pedro, livro de 1 Pedro, capítulo número 3, versículo de número 7. Vê lá, Tiagão.
Tiago, olha pra gente tenha paciência para esperar. Vai lá, Tiago, lá atrás, lá atrás. É os últimos, se eu não me engano, 1 Pedro, fica lá no Apocalipse, lá no finalzinho mesmo, lá no finalzinho. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vem 1 João, 2 João, tá tudo junto. 1 Pedro, 2 Pedro, está antes de 1 João. Está escrito lá em nome de Jesus. Amém? Pode ler lá, varão. Está escrito lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Lê pra gente aí, varão. Em nome de Jesus. Olha a orientação. Vem logo depois aí de João, 1 João, 2 João. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como ao vaso mais frágil, como sendo cordeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Opa! Viu? Para que as vossas orações não sejam impedidas. Continua tratando tua mulher mal? Continua tratando tua mulher mal e porcamente? Continua arrebentando com a tua mulher? Talvez algumas coisinhas podem até acontecer por causa do teu braço. Mas milagres mesmo da forma como você queria, e às vezes você não entende que a tua vida tem andado de frente para trás. Ao invés de, caramba, eu era tanto assim, como é que eu estou agora? Porque você maltrata a tua mulher. Eu estava tão bem, porque você maltrata a tua mulher. E as tuas orações não serão atendidas. Passa a tratar ela como Cristo amou a igreja. Para você ver se você não volta a ser como você era, a ter o que você tinha, a ser como você era. Você sabia que tem mulheres que vivem oprimidas, irmãos? Assim como homens também vivem oprimidos? Oprimidos. E é por isso que a Bíblia, ela também nos orienta. Quem entendeu até aqui, diga amém. Nós vamos entrar agora na fase do divórcio. Aí que é o mistério. Nós vamos entrar agora numa área que... Amém? Por quê? Nós falamos aqui inúmeros exemplos. Falamos ou não falamos? À luz da Bíblia, não falamos? Ponto. Vamos supor que agora está incontestável. Não tem como, pastor. Não dá. Não dá. E aí, o que eu posso fazer? A melhor solução. Vou largar ele. Vou largar ela. Eu preciso me divorciar. O divórcio é aceito? Sim. Tem artigo? O Código Civil, o artigo 1796 do Código Civil caracteriza o divórcio. Amém? Entre ambas as partes, junto aos cônjuges, entre boa aceitação ou não, mas aí alguém vai ter que ceder. Você está entendendo? Você pode sim, com certeza, se divorciar. Amém? Porém, entenda uma coisa, que eu preciso entrar nisso que é muito forte. Isso vai dar o que falar, isso vai dar polêmica, hein? O divórcio tem artigo e tem inciso. Beleza. Lembra que eu falei que o que caracteriza o casamento é o quê? O Código Civil. Não é isso? O que caracteriza é o Código Civil. O casamento no civil. Pastor, mas o divórcio também não está no artigo? Então, se o casamento só vale através do Código Civil, o divórcio, se está no Código Civil, para mim também vale. Qual foi o primeiro casamento? Eu falei aqui. Não é. E o que Jesus falou? O que o próprio Deus diz em Gênesis 2:24? Deixará quem? Pai e mãe. Iniciar quem? Sua mulher. E tornará? Uma só carne. Você precisa entender isso, hein? Porque tem pessoas que tentam fato isolado para tentar confundir a palavra. Não casou? É uma só carne? Mas melhor do que isso, vamos ver o que Deus acha disso? Vamos ver o que Deus acha disso? Abra comigo o livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 13. E eu vou, inclusive, abrir também aqui nos dias atuais, que a tradução é mais direta, e tem pessoas que às vezes se faz de bobo e não entende. Então a gente precisa ver também aqui, como se tivesse 2 aninhos de idade, para poder entender o que acontece. Porque aqui na igreja a gente vai orientar assim, tá? Malaquias 2, capítulo 2, versículo 13 em diante. Quem puder ler, melhor dizendo, em nome de Jesus, dá a corrida livre ali para a gente, por gentileza. Olha, agora eu preciso de toda a atenção dos jovens, de todo mundo aí, que é muito forte isso. Eu estou pegando o futuro de vocês, hein? Amém? 13. O microfone que está já está bem. Ainda fazeis isso, cobrir o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido. De certo que ele não olha mais para a oferta e nem aceitará com prazer da vossa mão. Malaquias 2, capítulo versículo 13 ao 16.
E dizeis porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um sobejando do Espírito. Sobejando do Espírito é porque somente um. Ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos o vosso espírito e não sejais desleais. Amém? Alguém tem alguma tradução aqui diferente, irmãos? Tradução diferente? Missionária, versículo 16, o que diz na tradução da senhora? Pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedei com sabedoria, não sejais infiéis. Eu vou ler o 13 para vocês, na linguagem dos dias atuais, para você entender. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Vou ler dos dias atuais, amém? A linguagem dos dias atuais. Mas apesar disso, vocês cobrem com lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque o Senhor não dá mais atenção às suas ofertas, nem tem prazer nelas. Porque Deus nos abandonou. Vocês perguntam chorando, eu vou dizer, é porque o Senhor viu a traição que vocês cometeram abandonando suas esposas, que foram fiéis desde a mocidade, aquelas companheiras a quem prometeram cuidado e sustento. Ninguém com um pouco de juízo faria isso, mas que fez um patriarca, dirão a vocês, bem, ele procurava uma descendência prometida por Deus. Portanto, tenham cuidado em seu espírito e ninguém seja infiel à sua esposa. Pois o Senhor Deus de Israel diz, eu odeio o divórcio e os homens violentos. Então tenham cuidado em seu espírito e não sejam infiéis. Aí o 17 é o pior de todos. Por quê? Diz o seguinte, vocês cansaram o Senhor com as suas reclamações e ainda perguntam com falsa surpresa. Como temos cansado o Senhor, quando afirmam, os que fazem mal são bons, e isso agrada ao Senhor? Ao Senhor. E também quando perguntam, onde está o Deus de justiça? E aí é onde a palavra diz que ele virá e fará justiça. Sabe para quem é essa palavra aqui, irmãos? Para os sacerdotes e para o povo de Israel. Por quê? Chegou um tempo que trocamos mulher a toda direita. A toda direita. E aí o próprio Deus advertiu e disse, ó, isso não é certo não, tá? Isso é abominável aos meus olhos. Os sacerdotes e o povo, todos estão inclusos. E ele disse, isso é abominável aos meus olhos. Por quê? Eu odeio o divórcio. Eu não concordo com isso. Mas só que aconteceu algo, que é o que eu como pastor, ouço muito, mas muito mesmo, irmãos. Muito. Você pode ter certeza que por conta dessa palavra que está sendo hoje ensinada aqui, muitos vão vir até mim com isso. Que foi quando Moisés liberou a carta de divórcio junto ao povo. E você já deve ter lido sobre isso, amém ou amém, irmãos? Alguém já leu sobre isso? Diga amém. Amém. Já leu, né? Então abre comigo Mateus, capítulo 19, o versículo 3 ao 9. Estamos quase terminando, tá? Vamos ensinar aqui aos irmãos, nossos irmãos jovens, todos aqui, aonde que está isso aí? Amém? Quem está gostando do estudo, diga amém. Amém. Vocês vão lá hoje sair daqui afiados. E nada mais nada menos, honrando mais aí seu cônjuge, namorada, noivo. Vocês vão entender que não pode. Lembra mim então, Mateus 19, versículo 3 ao 9. Quem pode ler aí em nome de Jesus, aí, Andressa? Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido no princípio, o Criador os fez macho e fêmea. Ele disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe um homem.
Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, qualquer um que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casasse com outra, comete adultério. E o que casasse com a repudiada, também comete adultério. Amém? Aqui está uma instrução, uma palavra, onde os fariseus abordaram Cristo. E eles nada mais nada menos achavam que tinha uma carta na manga para as acusações a qual eles queriam fazer contra Cristo. Por quê? Eles nada mais nada menos vieram com alguns fariseus e perguntaram, né, nada mais nada menos a Jesus: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aí então respondeu ele: não tendes lido, amém? Que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Nós lemos sobre isso, amém ou amém, irmãos? Repita comigo: fez homem e mulher. Fez homem e mulher. E aí diz o seguinte, ó, e que diz? Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma mulher, tornando-os uma só carne. Até que você entendeu, não entendeu? De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Foi o que nós lemos no versículo. Aí o que ele lembra claro, jovem, em nome de Deus? Por que então que mandou então que Moisés desse carta de divórcio? Em outras palavras, está escrito nada mais nada menos permitiu. Por que então permitiste que Moisés então desse carta de divórcio? Aí ele diz: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu, ó, repita comigo, é que Moisés vos permitiu. Repita com fé assim, ó, permitiu. Não é de louco, grita assim, ó, permitiu. Bom, então ele permitiu, não aprovou. Já começa por aqui. Ele permitiu, não aprovou. Há uma diferença entre eu permitir e eu aprovar. Há uma grande diferença. Pode talvez o presbitário chegar para mim e falar: tem alguma coisa, pedir alguma coisa. Pastor, pô, tem como se permitir aí eu fazer um culto aqui, um negócio? Sim, permito. Sim. Permito sim, com certeza. Agora, outra coisa é eu chegar aqui na frente e simplesmente dizer o seguinte: ó, a partir de agora está aprovado que o presbitarismo, todo culto, ele pode fazer assim. Uma coisa é eu permitir, outra coisa é eu aprovar. Eu posso permitir. Se não der certo, o que eu faço? Cancelo. Concorda comigo ou não? Posso permitir eu todo sábado fazer um culto aqui? Sim, permito. E se não ficar legal? Se não for benção, o que eu falo? Ó, está desaprovado, não pode não. Permitir uma coisa, aprovar é outra. Por isso que eles falaram, permitiu. Sim, permitiu. Mas permitiu por quê? Permitiu por conta da dureza do vosso coração. Você vê que Jesus, ele não coloca isso aí nem diretamente a Moisés. Ele podia dizer, não podia pegar essa culpa e jogar em Moisés? Falou, ó, foi por causa de Moisés não, tá? Foi por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, por Moisés mesmo, Moisés nem queria dar. Mas por que Moisés deu? Imagina como aquelas mulheres estavam vivendo. Por qualquer motivo ele largava a mulher. Por qualquer motivo abandonava suas mulheres. As mulheres daqui a pouco se chamam de prostituta, Bruno. São prostitutas, não são mais esposas. Porque toda hora, qualquer motivozinho, já estava abandonando. Isso se não agredisse, se não batesse. Então, por conta da dureza do coração, como está lá em Deuteronômio 24, que é no tempo da lei, Moisés permitiu, mas não aprovou. Pastor, só pode me mostrar então o que significa permitir e o que significa aprovar? Sim, permitir. Dar liberdade, poder ou licença para consentir ou conceder. E o que significa, pastor? Aprovar. Sim, achar bom, justo, acertado, adequado, ser favorável. Então a questão da carta de divórcio que está aqui foi por conta da dureza do coração do povo. Mas Jesus ainda foi lá e disse, ó, porém, quem é que manda no pedaço, irmãos? Deus. Você segue quem aqui? Deus. O primeiro ele disse que odeia o divórcio. Se Deus fala para você só, eu odeio o divórcio, isso é bom aos olhos de Deus, irmão? Se ele fala que odeia o divórcio, isso é bom aos olhos de Deus? Se Deus fala para você assim, ó, eu odeio que você vai lá no pastor Jorge, você vai vir aqui? Eu odeio que você faça isso, você vai fazer? Então se ele está dizendo que odeia o divórcio, o divórcio não é bom. Não é bom, pô. Se fosse bom, ele dizia, eu amo o divórcio. Você tem pé
divórcio. E você ainda acha que isso é legalzinho, bonitinho? É maneirinho? Você acha que isso é legal? Isso é ruim, é abominável aos olhos de Deus. Abominável. Eu, como pastor, ainda vou estar abominável. Porém, a palavra nos diz que Jesus foi lá e respondeu, ó, eu não falei assim desde o início. Aqui, ó. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Amém? Então Jesus disse, ó, porém, desde o início, como é que foi? Não foi assim. No início, principalmente em Gênesis 2:24, não foi assim que Deus disse. Então está valendo o que quem disse? O Criador. Você entende isso? Diga amém. Amém. Não está valendo o que Moisés disse. O que Moisés disse foi permitido, mas não foi aprovado. O que foi aprovado é o que está na palavra de Deus. É o que ele aprovou e disse que teria que ser feito. Por quê? Deixará pai e mãe, uniciar junto à sua esposa, e nada mais nada menos, será uma carne só. Isso é a moral da história. E eu estou falando aqui, nada por mim, estou falando aqui acerca da Bíblia. Você conhece Gênesis 2:24, louvado seja Deus. Agora você vai abrir para mim Mateus 5, vamos no Novo Testamento. Como é que então eu me torno então, pastor? Como então funciona isso? Já que desde o princípio é assim, pastor, então nesse caso, se porventura hoje eu me divorciar, louvado seja Deus, eu me torno o quê? Eu vou te explicar para que você entenda. Aqui, ó, olha para mim aqui, ó. Quando Jesus deu essa palavra para eles, ele estava nada mais nada menos dizendo, acentuando dentro da característica para quem é casado. Que dentro da linguagem grega quer dizer o quê? Repita comigo, Moshe. Fala, irmão, me ajuda a pegar. Tenta dormir, ó. Moshe. E diz agora o seguinte, fala comigo assim, ó. Porneia. Agora eu vou caracterizar aqui essa simplificação. Moshe, repita comigo, adultério. Porneia, fornicação. É simples assim. Traduzindo para a palavra grega original, você está entendendo? Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, nada mais nada menos isso, ó. Se for em ato sexual, relação sexual ilícita, ou seja, marido e esposa, largar o esposo, largar o marido, ou tiver uma relação com uma outra pessoa sendo casado, você está cometendo mochera, ou seja, você está adulterando. Você está em adultério. E se eu divorciar? Nada mais nada menos, estou nada mais nada menos adulterando. Você entende isso? Diga amém. Eu estou provando na Bíblia. Relação sexual dentro do casamento, fora do casamento. Pastor, tem minha esposa, tem missionária dela. Eu deito com outra mulher, eu estou adulterando. Caracteriza mochera. E fora do casamento, bom, se você não é casado, mochera. Pornéia. Por quê? Porque nesse ato como pornéia, caracteriza a fornicação, que é o quê? O ato sexual entre duas pessoas que não são casadas. Que querendo ou não é o quê? Pecado. Mas estamos falando sobre casamento, tá vendo, irmãos? Amém. Você conhece alguém, irmãos? Que está meio enrolado nesse sentido aí? Casado, mas está... Eu já dá um conselho para ele, não, pula fora disso aí, meu amigo. Ou tu está casado, está tendo tua mulher saindo com outra varoa aí, rapaz, se liga, meu amigo. Se conhecer algum varão também que está envolvido nisso, rapaz, fica ligado, hein? Aí eu te pergunto, crente, eu estou pregando aqui, estou ensinando aqui na Bíblia. Eu te falo, isso é legal, isso é bom para o homem? Largar sua esposa e sair casando com outra por aí, bom. Isso é legal? Não. Eu que sou pastor, meu nome é pastor Jorge. Eu sou pastor Jorge. Se a mão depois, louvado seja Deus, entendeu? Eu me mantendo na posição que eu estou, é uma coisa. Agora, com que moral eu vou poder estar aqui em cima do altar falando de alguma coisa relacionada a casal, casamento ou qualquer coisa, se eu estiver enquadrado com uma palavra como essa? Você vai ficar aqui comigo? Você vai querer seguir a orientação? Eu vou poder fazer um gabinete para te dar uma palavra como essa? Não, por quê? Eu estou enquadrado. Eu vou me enquadrar, pô. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Mudar o estatuto da igreja. Por quê? Eu mudando o estatuto da igreja, dá favorável para mim, pô. Então eu vou poder viver como eu quero. Quantos homens e mulheres de Deus pregavam contra isso, mas por estar enquadrado hoje pregam diferente? Quantos pregavam contra isso e hoje pregam diferente? E eu, como líder, como pastor, eu não posso mudar meu sentido. Agora, se por aí tem pastor, eu não sei. Eu não conheço ninguém em casamento de Deus, irmão. Não sei da vida de ninguém. Eu estou pregando a palavra de Deus para a igreja onde eu presido. Isso é errado.
E se eu estiver envolvido nisso, você pode apontar o dedão para minha cara e falar, desce daí porque tu está errado. Na minha igreja. Agora, por aí, não tem problema meu. Fazer o quê? Não sei da vida de ninguém. Mas esta é a moral da história. Pastor, como eu me torno adúltero? Mateus 5, 3. Ih, rapaz, isso é grandão, hein? Do 3 ao 32. Tem que ser alguém que lê bem rápido no meio, hein? Quer que eu leia? Quer que eu leia? Deixa eu ler aqui então. Deixa eu ler bem rapidinho. Então lê para mim, Diago Mendoza. Mateus 5, versículo 3 ao 32, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segura, Carol, segura, peraí, só um minutinho. É isso mesmo? Mateus 5, louvado seja Deus. Versículo 31 e 32, desculpe. É 5, 31 e 32. Amém? Perdão. Amém. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Amém? Eu sei qual é a pergunta que está talvez na sua mente. Pastor, eu poderia então casar de novo um dia? Eu poderia casar de novo um dia? Por quê, irmãos? Ó, eu estou falando aqui papo de gabinete. O que mais a gente ouve é o seguinte: mas não foi eu que traí, pastor. Não foi eu. Não foi eu, pastor, que traí. Quem traiu foi ela. Isso é injusto. Quem traiu foi ele. Isso é injusto, pastor. Pastor, isso é injusto. A Bíblia é bem clara, irmãos. Por isso que dá a orientação para você fazer suas escolhas. Depois que você escolheu, você tem a condição de escolher agora. Porque depois que você escolheu e botou o bambolê no dedo, não tem, irmãos. Eu tenho aqui pessoas que já saíram daqui me arrebentando e me arrebentam até hoje por aí. Por quê? É o certo, irmãos. Não adianta eu fazer como Pilatos fez na crucificação de Jesus, para não ficar mal com o povo. Amém, ó, lavou a mão lá e disse, ó, então é você mesmo. Não, eu que tenho que orientar, eu que tenho que ensinar. Você está entendendo, irmão? Então, abre comigo aí, 1 Coríntios, vamos saber quando eu posso casar. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Em nome de Jesus. Vamos saber, então, como funciona, então. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Quem achou, já pode ler, em nome de Jesus. Pode ler, pode ler. Pode ler, pode ler. Capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido viver. Mas se falecer, o seu marido fica livre para se casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Amém, pessoal? No Senhor. No Senhor. E mais, ainda que porventura não foi você o traidor, porque somente pode divorciar em caso de relação sexual ilícita, fora do casamento. Nós já falamos o que é a diferença entre mocheia e porneia. Você entendeu muito bem. Então, nesse caso, se aconteceu, pastor, vou divorciar da minha esposa, posso dar a carta de divórcio para ela? Pode. Pode não, deve, que a Bíblia te dá esse responde. Só não pode casar de novo. Até quando, pastor? Até ela está viva. Só não pode até ele estar vivo. Pastor, mas não foi eu que traí, foi ele que me traiu e eu estou mandando ele. Sim, mas você só vai poder casar de novo quando ele morrer. Porque enquanto ele estiver vivo, você está ligado nele. Enquanto ela estiver viva, você está ligado nela. Entendeu, Santo? Entendeu, Santo? Ia ser muito fácil, irmãos. Ia ser como era antigamente no Antigo Testamento, como era diante do povo na época da lei. Eu troco por qualquer coisa e pronto, ó, aquela trocação, ó, vai pra lá, vem pra cá, casa ali, casa aqui. Não, negativo. Não pode. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Só te dá o direito de você casar de novo, porque você está preso, amém? Ligado a essa mulher enquanto ela viver. Depois que ela morrer, ou ele morrer, aí você pode casar de novo. Fora isso, você continua adultério. Pastor, se eu estiver ligado com a minha esposa, se eu estiver já morando com outra pessoa, eu casei, me divorciei, hoje eu estou casado com outra pessoa. Aonde? No Senhor? Fala adultério.
Pastor, eu larguei meu esposo, amém, porque meu esposo era isso, meu esposo me traiu. Ó, eu estou colocando você como vítima, hein? Eu larguei meu esposo e porque meu esposo me traiu e agora eu estou casado com outra pessoa. Você está adultério. Eu estou adultério por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que você está ligado a ele enquanto ele viver. Quando eu posso casar de novo, pastor? Só quando ele morrer ou quando ela morrer. E o problema é que isso aqui, ó, a palavra de Deus, ela tem poder para a gente amar ou odiar ela. Por conta dessa palavra, muitos vão odiar ela e me odiar também. Mas é a realidade. É Bíblia. Moral da história, pastor. Aonde então o senhor está querendo chegar? Vou te explicar então em nome de Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Vamos saber como será aí então, já estamos terminando. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Vamos saber então como será a questão dos adultos. Quem pode ler então? Olha o perigo que você está correndo se você estiver enquadrado nessa palavra. Amém? Louvado seja Deus. O que a Bíblia diz? Que o casamento seja honroso entre todos, e a cama sem mácula, porém aos prostitutos e aos adúlteros, Deus os julgará. Ou seja, os adultos vão passar pelo tribunal do Senhor. E Deus vai julgar. Deus vai julgar. Eu sei já que está até passando na tua mente. Mas você já vai entender o mistério. Deus vai julgar os adultos. Ele vai julgar também os fornicadores, hein? Amém? É aquele momento que eu falei para você, faz assim, cuidado para você que está tendo relação sexual com o teu namorado ou namorada e ainda não casou, hein? Está correndo o maior risco, hein? Mas até o dia de hoje, você não sabia. Então, como você não sabia, ainda dá tempo de você parar ou mudar. Eu estou mostrando na Bíblia, meu amém, irmãos? Você tem que acreditar no que diz a palavra de Deus. Ah, pastor, eu estou com meu namorado, mas sabe como é que é, né? Pô, de vez em quando a carne prende, eu vou lá e pum, pô, não pode. Porra, nessa, tem fornicação. Você está desagradando a Deus, Deus está chateado, está triste com isso. E naquele dia ele vai te julgar. Agora, daqui por diante, você já sabe. Então ninguém pode dizer que não sabe. Os que estão aqui hoje, estão ouvindo isso pela internet, já sabem que não pode. Jovem, você que está ouvindo aí, ó, que está tendo relação sexual com o teu namorado, com a tua namorada, ou com o noivo, ou com noiva, ainda não casou, não pode, porneia, isso é fornicação, pecado. Quer? Casa, bota a aliança no dedo. Não pode. Não pode. E é por isso que, igual do nosso dia, eu falando do dia, pastor, aqui os jovens aqui na igreja, para ter jovem aqui é uma luta, tá bom? Pior que a mesma vez, alguns sentiram sim, por conta da modernidade. Mas não é só aqui não, porque você tem estados aí no Nordeste que os jovens estão lá, irmãos, viu? Alguém tem que falar a realidade, não pode, não pode. Pastor, eu quero estar no grupo jovem, louvando com os jovens. Está namorando? Tô. Está tendo relação? Tô. Então tá, não pode, tem fornicação. Você vai ter que guardar aí. Casa, aí você vai fazer parte do departamento. Aí não, pastor, o jovem vai morrer, vai embora. Vai nada, irmãos. Vai nada. Ele está por causa do grupo na igreja ou está por causa de Jesus? Então o ensinamento tem sido errado. Eu estou ensinando o jovem a estar na igreja por causa do departamento. Não, eu tenho que ensinar o jovem a estar na igreja por causa de Jesus. Porque o mesmo Jesus que está aqui é o mesmo que naquele dia vai julgar. Hoje ele é advogado e justifica. Amanhã ele sabe do teu pecado e vai te julgar. Então não tem como passar batido. Pastor, e aí, tem mais alguma coisa aí que eu não estou aumentando mais? Pô? Eu não estou aumentando mais. O que eu faço então? Eu vou te explicar então algo. Alguém já abre para mim Lucas 16, 18. Eu vou correr. Já deixa alguém aberto também Efésios 5, 3. Alguém abre para mim 1 Coríntios 7, 39. E alguém abre para mim, por gentileza, Marcos 10, 9. Vou repetir. Alguém abre para mim Lucas 16, 18. Alguém abre para mim Efésios 5, 3. Alguém abre para mim 1 Coríntios 7, 39. E alguém abre para mim Marcos 10, 9. Quem já achou Hebreu, ou melhor, quem já achou Lucas 16, 18, já pode ler, porque nós vamos falar para nós termos o cuidado para não adulterar. Pode ler, missionário. Lucas 16, 18. Quem se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério. Assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. Você está entendendo aqui? Porque em 1 Coríntios 7, 39 diz o quê? Você só vai poder fazer isso quando ela morrer ou ele morrer. Ambas as partes. Ah, não foi eu que traí, não interessa. Só quando um morrer, o outro morrer. Enquanto isso está ligado ainda. Amém? Você aprendeu direitinho. Quem pode ler para mim então Efésios 5, 3?
Gentileza. Efésios 5:3. 5:3. Mas a fornicação é toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Ou seja, a imoralidade não pode fazer parte da igreja. O sexo antes do casamento, aquela fornicação, aquela coisa, não pode fazer parte do povo de Deus, do reino de Deus. Porque Jesus, ele é santo. Deus, ele é santo. Então, se eu estou praticando isso, qual é a justiça? Amém? Eu tenho que parar. Não é bom. Você entende quando a gente fala que seguir Jesus é muito difícil? Ah, pastor Jorge, eu não quero mais saber de estar aqui na Nova Aliança, não. Você pode ir para onde você quiser, mas aonde você chegar lá, se for e estiver escrito igreja, você vai ter que fazer assim. É assim. Você pode ir para qualquer igreja que tu quiser. É assim que você tem que proceder. Não pode. Amém? Vamos lá. Lendo agora aqui, irmãos. Amém? Livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Quem pode ler para mim? 1 Coríntios, já também. Mas lê aí de novo. 1 Coríntios 7, 39, em nome de Jesus. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo com seu marido, enquanto viver. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Amém? Ou seja, o 40 ainda diz: todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, aí diz Paulo. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Mas diga aqui comigo aqui, irmãos, ó. Qual o prazo do casamento? Quem pode ler então? Marcos 10, 9. Vamos saber o prazo do casamento. Marcos 10, 9. Quem pode ler? Já pode ler. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então, irmãos, lembra quando eu falei que nós temos um juiz no alto? Quem é o juiz dos juízes? Deus. E quem é o juiz aqui embaixo? Há um juiz, há os juízes. Mediante um artigo que inciso, que dá direito à questão do divórcio, mas a palavra Minerva vem de quem? Deus. Então, o que Deus uniu? Não separa o homem. Pastor separa então alguém? Não. Missionária separa alguém? Tem poder? Não. Houve divórcio. Mas enquanto não for, ele pode também? Ele pode separar alguém? Não. Ninguém, porque o que Deus uniu, ninguém. É Bíblia. Isso serve para crente, para católico, serve para macumba, pode ser para qualquer religião. Se segue a palavra de Deus, é Bíblia. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Não pode, não tem poder. Pastor, acabou? Sim, acabou agora. Vamos falar sobre 1 Coríntios, abre para mim, versículo 6, ou melhor, 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 10. 9 e 10. Quem pode ler para mim para a gente encerrar? Falta só mais um versículo e vai embora. Ou 9 e meia, já deu no horário. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Amém? Sim. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Peraí, missionário, lê de novo para a Raíssa poder ouvir. Raíssa, ouve direitinho, todo mundo aí. O Raíssa, o Itz, todo mundo. Ó. Lê para mim novamente, fala para mim agora. Todo mundo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é Bíblia ou não é, irmãos? Isso é palavra ou não é, irmãos? Mas hoje nós estamos pregando sobre casamentos, não é isso? Então, eu casado, eu não posso largar minha esposa. Eu casado, não posso largar. Pastor, mas eu posso dar carta de divórcio? Posso. Por quê? Só se houver traição ou relação sexualista. Se minha esposa me traiu ou meu esposo me traiu. Beleza, separei, dei divórcio. E agora? Posso casar com outro? Não. Só se ela morrer ou ele morrer. Ah, mas não foi eu, não. Eu sou a vítima, não interessa. Só se ela morrer ou ele morrer. A Bíblia diz em 1 Coríntios. E aí, moral da história? Se ela morrer, aí você pode casar com outra pessoa. Pastor, mas eu sou menina e eu estou namorando com um menino. Eu posso, então, de vez em quando? Não pode. Não pode. E a Bíblia diz no Novo Testamento
que, olha só, há uma diferença entre o tempo da graça e o tempo da lei. No tempo da lei, se eu pecasse, eu era o quê? Fulminado. E o tempo da graça? Aí as pessoas pensam que está tranquilo. Por quê? O tempo da graça já não morre mais. O tempo da graça é pior ainda. Por quê? No tempo da graça, a Bíblia diz, se passar uma menina bonitinha, alguma coisa assim, uma mulher, eu só olhar, eu já estou pecando. Se eu olho, eu só olhar, se eu imaginar na minha mente, meu Deus, eu deitado com aquela mulher, e já pequei. E vai ser julgado por isso. E vai ser julgado por isso. Então, a moral da história para as meninas, se está tendo uma relação sexual com o teu namorado, noivo, antes do casamento, a minha orientação e a palavra de Deus manda te dizer, para. Se está tendo relação sexual com o teu namorado, o teu noivo, o teu amigo, antes do casamento, a minha é para. Pastor, é só isso? Não. O escurinho do cinema e do muro também. Menina, quando está namorando, vai lá e bota a mão onde tem que botar. Menino, quando está namorando, vai lá e tenta botar a mão na perseguida da menina. Está pecando do mesmo jeito. Já está desejando, então está pecando. Então, meninas, se preservem. Meninas, tenham postura. Se está namorando, o namoradinho vai lá com a mão, lá botar a mão lá ou acolá, já está logo atrás e diz, não pode. Deus abomina, é pecado. Menino, se tu está namorando, a menina é meio fogosa, gosta de botar a mão, botar não sei o quê, botar até outra coisa, tira ela desse menino. Menino, sai fora disso, porque além de fogosa, está pecando e está fazendo você também pecar. Está pecando você e está pecando ela. Ah, pastor, não estou botando a mão, não estou botando a outra coisa. Piorou mais ainda. Aí está arrebentando você e está arrebentando ela. Como ela está arrebentando você e ele. Ah, pastor, o menino não dá outra mão. Então, para de botar a mão. Isso aí não é para tu botar a mão, não. Quer botar a mão? Então bota o bamboleno dele em casa. Noiva em casa. Mas aí, como já está botando, já está mais. Então, casa logo de orelhas. Ah, pastor, mas casar agora, aí tu vai conversar com a mãe, sabe o que a mãe diz no gabinete? Pastor, não posso casar minha filha não, que minha filha é muito nova. Minha filha é muito nova, não tem experiência, como é que eu vou casar minha filha? Engraçado, né? É nova para casar, mas tá com a mão aqui, tá com a mão acolá, tá fazendo aqui, tá fazendo acolá. Para isso não é novo, para isso não é novo. Então, pode casar sim. Pode casar sim. Não tem disposição para fazer, então pode casar. E isso é uma palavra que parece ser muito dura. Parece uma palavra que é muito difícil. Mas não é não, irmão. Isso é a palavra de pastor e a palavra de Deus para que você não venha pecar, para que você cresça, para que você não venha ser pego naquele grande dia. Com essa palavra aqui que eu encerro essa ministração. Abre para mim aí, irmãos. Livro nada mais, nada menos. Amém? Louvado seja Deus. Livro de 1 Coríntios. Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu só acompanhar aqui, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Deixa eu só acompanhar aqui 7. Eu não botei aqui a referência. Louvado seja Deus. Amém? Se é isso mesmo. 7:9, pastor. Louvado seja Deus. Não, é tanta coisa na minha cabeça que eu até perdi. Mas eu acredito que alguém possa me ajudar. Eu nem anotei a referência. Tanta coisa na minha mente. Amém? 7:9. Não, juízo final. Apartado de mim, maldito, eu não me esqueça. Louvado seja Deus. Eu perdi até a referência. Fugiu da minha mente. Amém? Mas a palavra de Deus diz claramente, irmãos, amém? Que haverá um tempo onde o próprio Deus no juízo dirá, amém? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Exatamente, 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Quem pode ler para mim? Amém? Quem pode ler para mim? É isso mesmo. Mateus 7, 21 a 23. Quem pode ler para a gente encerrar aqui? Amém? Quem pode ler? Quem pode ler? Quem pode ler? Pode ler, em nome de Jesus. Pode ler, pode ler, pode ler, pode ler. Mateus 7, 21 e 23. 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome nós fizemos muitas maravilhas? E aí, o que ele vai dizer? Responder? Então ele disse abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Ou seja, eu como pastor, eu estou aqui o quê? Orientando. Por quê? Se eu não orientar da forma como eu tenho que orientar, e ver você mudar
esse jeito, o que vai acontecer? Naquele grande dia, quem vai escutar isso sou eu. O pastor vai dar conta das ovelhas. E aí, ó, ele vai dizer o seguinte, ó, eu vou falar. Ele vai dizer para mim, apartai-me de maldito, que eu não vos conheço. Eu, que isso, Senhor, não me conhece? Senhor, expulsando o demônio. Senhor, expulsando o demônio. Eu estava na igreja orando pelos irmãos, os demônios no teu nome eram expulsos. Fazia tantas coisas, Senhor. O Senhor não me conhece? Não, não te conheço. É por isso que talvez, eu como pastor, eu tenho que orientar assim. Porque naquele dia eu corro um sério risco de ver todo mundo entrar e eu mesmo ficar para trás. De eu ver todo mundo ser salvo e eu mesmo ficar para trás. Por quê? Nós falamos sobre casamento e relacionamento. E a Bíblia diz que os adúlteros serão julgados. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Pastor, mas o senhor é pastor, o senhor é líder. O senhor vai ficar? Se eu tiver enquadrado, sim. Prova. Mateus 7, 21, 23. Apartado de mim, maldito, porque eu não os conheço. Mas no teu nome expulsei demônio, no teu nome eu fiz isso. Sim, você liderava a igreja, pastor Jorge. Pastor Jorge, o senhor é uma bênção. O senhor liderava a igreja, o senhor estava lá toda terça e quinta. As pessoas aceitavam o meu nome, as pessoas voltavam para a minha presença, o senhor acompanhava os casais. Porém, o senhor é adúltero. Então, aparta de mim, maldito, porque eu não te conheço. Acabou. Ou a palavra é mentirosa? Ou a Bíblia é mentirosa? Não, a Bíblia é mentirosa? Eu estou orientando a igreja aqui, tá, irmãos? Eu estou orientando a igreja aqui, tá? Glória a Deus. Eu estou orientando a igreja. Como eu disse, não conheço ninguém em Casemiro. Você não me vê conversando com ninguém, não conheço líder, não conheço ninguém. Não conheço líder de departamento, não conheço jovem. Eu conheço os jovens daqui, os irmãos daqui. Você não me vê conversando com ninguém. Então, ninguém pode dizer, pastor está mandando. Não estou mandando letra para ninguém. Eu estou ensinando a igreja que... A minha não. A igreja que o Senhor Jesus confiou nas minhas mãos. Então, aqui na Nova Aliança. Aqui na Nova Aliança. Amém? Você está aprendendo e está vendo como é a verdade e como tem que ser feito. Amém, povo de Deus? Amém, meu irmão? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, se a igreja que não sabia, não é assim, se a igreja não sabia, não é assim, meus irmãos? Se não sabia, hoje já está sabendo. Amém, meu irmão? Vamos ficar sobre os nossos pés, vamos então agradecer a Deus. Eu gostei disso aí. Abandone enquanto é tempo. Amém? Abandone enquanto é tempo. Ah, mas tem mais. Pastor, e se eu me divorciei e o meu cônjuge veio conversar comigo e pediu para voltar? O que eu faço? A Bíblia diz que tu tem que voltar. Você tem que perdoar e voltar. Que é isso, pastor? Tem que perdoar e tem que voltar. Oh, mas ela me perdoa e volta. Se te pedir perdão, tem que voltar. Pastor, você tem propriedade para falar? Está falando? Sim. Vem cá, missionário, só aqui em cima. Em nome de Jesus. Quantos anos juntos? Fazer 25. Nós vamos fazer 25 anos de casado no próximo mês que vem. Mês que vem faço 25 anos de casado. Está pensando que aqui tem um santarrão, sempre foi assim? Eu nem santarrão sou. Mas talvez no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, na Vila Cruzeiro, eu fui o maior adúltero que teve ali, irmão. Que além de DJ, bom, tem meu desprazer, época de cachorro louco, sabe como é que é, né, irmão? Junto no meio da... Depois fui DJ, ó, trabalhei em várias equipes, a última equipe foi a Mega Hit, depois fui para Disco Dance, fui para Pitbull, era DJ de baile funk, produtor de montagem, de MC. Quantas amantes você me pegou em cima da cama, traindo? Pode falar, não tem vergonha não. Eu coabitando, eu tenho relação sexual em cima da cama. Quantas amantes você pegou comigo? 3. 3 vezes me pegou tendo ato sexual em cima da cama. Você sabe o que é isso, irmão? Mas mesmo assim perdoou, buscou. Quantos anos juntos? Repita novamente. Depois que eu encontrei Jesus, 25 anos. Nunca mais traí essa mulher. E estamos juntos até hoje. Então, acredito que tem propriedade para falar o que eu estou falando. Amém ou não, meu irmão? Amém. Amém? Então, conserve a sua esposa. Conserve o teu esposo. Faça manutenção no teu casamento. Faça manutenção no teu relacionamento. Porque, irmãos, de coração, existe, é claro, mau caráter e aquela mulher que é mau caráter. Existe. Infelizmente existe. Mas por conta da tua escolha, não é por qualquer motivo que tu pode largar não, tá? É simplesmente até que a morte vos separe. Ou se for da carta de divórcio, mocheia, relação sexual, amém? Fora do casamento, que aí se torna adultério. Aí você pode divorciar. Porém, para casar de novo, 1 Coríntios 7,39, só depois que ambos morrerem. Ah, mas eu sou a vítima, não interessa. Só depois que ela morrer. Te traiu, mas você vai ter que segurar a viola, ficar quietinho, pianinho, quietinha, pianinha, e aguardar em nome de Jesus. Amém? O momento certo que o Senhor Jesus vai te dar a oportunidade de você novamente casar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos estar orando então em nome de Jesus.
Louvado seja Deus por esse momento, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, nós queremos apresentar, ó Deus, as nossas vidas que já estão nas Tuas mãos. Estamos aqui orientando, ó Deus, o Teu povo desta igreja. Estamos aqui orientando os Teus filhos, ó Deus, que nesse momento precisam ouvir essa palavra. Ó Pai, a Tua palavra ela é viva e eficaz. A Tua palavra ela não mudou, ela continua sendo a mesma. E por esse motivo, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor que da mesma forma que eu fui um adúltero, da mesma forma que eu fui uma pessoa horrível, ou melhor, que eu fui, Pai, em nome de Jesus, um fornicador, porque eu não era casado, eu estava ali fornicação, ó Deus, como a Tua palavra diz, padronizado, caracterizado, Pai, como porneia mesmo, amém? Pai, em nome de Jesus, o Senhor me libertou e encontrei essa varoa, a qual nós estamos juntos até hoje. Nunca mais houve um problema, nunca mais houve uma traição. E acredito que até a volta do Senhor Jesus, nós estaremos juntos para a glória do Deus vivo. Porque eu não quero morar no inferno, eu quero ir para o céu. Eu não quero ser condenado, eu quero estar, Pai, em boa comunhão com o Senhor. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa conservar os obreiros dessa casa na postura como estão, casados direitinho, sem ter o que se envergonhar. Que o Senhor possa conduzir as obreiras dessa casa como estão, casadas direitinho, ó Deus, para que não possam. Os membros dessa casa, os congregados e aqueles, os jovens, ó Pai, que são nesse momento os mais bombardeados por conta da modernidade, por conta, Pai, da carne que geme e pula, mas que eles venham entrar no Teu querer, venham abandonar, Pai, esses maus feitos, ó Deus, e que venham em nome de Jesus, ó Deus, aguardar um tempo oportuno, orando, se dedicando ao Senhor, a qual o Senhor enviará uma esposa e um esposo, a qual serão fiéis e ficarão juntos até a volta do Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então, Jesus, eu creio, meu Pai, que o Senhor ainda continua através da oração respondendo às orações, o Senhor ainda continua dando uma esposa fiel, o Senhor ainda continua dando esposo fiel, meu Pai, para a glória do Teu santo nome. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Você que crê, toda a igreja, diga amém. Amém.